Olá, meu nome é Ricardo Ribeiro Rocha Marques, sou professor responsável pela disciplina de Legislação Trabalhista e Previdenciária no curso técnico em Administração na modalidade subsequente da Escola Técnica Estadual Professora Célia Siqueira. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre contratos de trabalho. Obviamente, todo o conteúdo aqui é baseado na legislação trabalhista, com base principalmente nas últimas alterações que foram realizadas a partir de 2017, com a nova consolidação das leis do trabalho. E, obviamente, também não é objetivo dessa aula promover nenhuma especialização nessa disciplina. Visamos aqui, então, somente contribuir para a formação técnica do administrador, para que ele se possa contribuir dentro e fora das empresas, por onde ele passar em qualquer organização social, certo? Então vamos falar um pouco sobre contratos de trabalho. Para começar a falar sobre contratos de trabalho, é importante que nós façamos a diferenciação entre relação de trabalho e relação de emprego. Muitos estudantes têm dúvida quando tratam de relações de trabalho e de relações de emprego, principalmente na hora de compor o currículo, e daí já vem a primeira diferença. Nem todo trabalho remete a uma relação de emprego, apesar de todo emprego remeter, sim, a uma relação de trabalho. Todo emprego necessita de uma atividade a ser desempenhada, e essa atividade é inclusive o objeto do contrato de trabalho. Numa relação de trabalho, você não necessariamente deve manter uma relação de emprego. Trabalhos voluntários, por exemplo, não remetem a vínculos empregatícios. Por isso, uma relação de trabalho não pode ser confundida com uma relação de emprego. Apesar de algumas semelhanças, no âmago são conceitos diferentes. E, nesse caso, a relação de emprego é que é o objeto da legislação trabalhista. Sobre as relações de emprego, alguns elementos constitutivos necessitam de maior atenção. Para caracterizar uma relação de emprego, ela precisa ter o princípio, um elemento caracterizador que é o da alteridade, ou seja, o empregador ele vai assumir os riscos dessa relação. A alteridade implica que uma das partes envolvidas na relação assuma o risco desse vínculo. O segundo elemento é a subordinação. Uma parte é subordinada à outra, ou seja, tem-se aí aquele vínculo onde o empregado se submete ao poder do patrão, do empregador. Pessoalidade. A relação de emprego se dá entre pessoas bem definidas, pessoas físicas, inclusive. Pessoa física ser pessoa física é uma obrigatoriedade da parte do empregado, pois não pode haver uma relação de emprego entre pessoas jurídicas, certo? O empregador pode sim ser uma pessoa jurídica, mas o empregado precisa ser uma pessoa física e bem definida e caracterizada, pois não há a possibilidade de substituição da pessoa definida em contrato. Só com um novo contrato é que isso pode acontecer. Onerosidade. O vínculo entre as partes acarreta um custo, no caso, uma remuneração. É importante que isso fique bem claro, que a relação de emprego implica um ônus, um gasto, um custo, uma despesa, que será o pagamento, a contrapartida do serviço prestado, realizado pelo empregado. E a não eventualidade. A relação ela deve ser contínua, aspirando até mesmo, alguns autores dizem, à eternidade. Ou seja, são os contratos de trabalho que a gente vê que possuem prazo indeterminado. É geralmente o padrão adotado pelas organizações. Não pode ter como característica ser eventual. O emprego caracteriza um vínculo, de certa forma, contínuo. Algumas características de um contrato de emprego. Ele é de direito privado, ou seja, de natureza privada. Somente entre empregador e empregado é que a gente tem a relação. Sinalagmático. É bilateral, ou seja, ele é formalizado apenas entre duas partes, que mantêm entre elas obrigações e direitos. É também consensual, ou seja,
Não precisa ser escrito, apesar de precisar de registro, né? Por exemplo, na CTPS. Mas depende, sim, da vontade. Ou seja, não precisa ser formalizado, apesar de ser indicado, né? Mas depende principalmente da vontade de ambas as partes. É pessoal, apenas para o empregado, ou seja, tem que ter atividade pessoal e bem caracterizada. Não pode dar margem para a interpretação de quem é o empregado, tendo em vista que o empregado tem que ser uma pessoa física definida. E trato sucessivo, ou seja, de execução continuada. Ele não acaba com o tempo, como seria o ideal. O trato sucessivo se dá na medida em que, com o passar dos meses, as parcelas devidas pelo empregador, elas devem ser pagas, e até que o contrato se encerre, a gente não é percebida a necessidade de interrupção. O contrato vai seguindo e sendo pago e sendo cumprido por ambas as partes. Atividade. Outra característica, precisa definir algo a ser feito. Não se contrata um resultado, mas uma atividade. Ou seja, eu não posso contratar uma pessoa para ser pintor na minha empresa para que ele faça uma pintura belíssima. Não existe isso. Eu faço um contrato para que ele realize atividade de pintura. Eu não posso contratar um resultado, certo? Oneroso. Gera obrigação da remuneração. Como nós já falamos, a onerosidade é uma característica, é um elemento constitutivo do contrato de emprego. Alteridade, o risco é assumido por somente uma das partes, né? No caso, o empregador, esse também é um elemento fundamental do contrato. Complexo, ou seja, ele pode ser associado a outros contratos. É uma permissão que o contrato de emprego tem de se associar a outros, né? Outros contratos podem ser vinculados a esse contrato de emprego. E comutativo, ou seja, o contrato gera obrigações e ganhos para ambas as partes, que não podem ser medidos somente nem comparadas às partes pelo que se gasta e o que se recebe. Tendo em vista que o que foi combinado foi considerado justo por ambas as partes. Quando se trata de contratos também de trabalhos, contratos de emprego, é necessário se discutir sobre os elementos essenciais extrínsecos, ou seja, que estão fora do indivíduo, digamos assim, dos indivíduos envolvidos. O primeiro deles é a capacidade das partes, ou seja, empregado e empregador precisam estar aptos a cumprir com suas funções. Eles não podem assumir compromissos que não podem cumprir. Então, se não houver capacidade das partes, não existe a legalidade do contrato. E nesse caso, para deixar mais claro, um exemplo seria o seguinte: um jovem menor de idade assumir um contrato de emprego com alguma empresa sem que ele ainda tenha permissão legal para isso. Ou seja, a maioridade que vem aos 18 anos não pode ser antecipada, a não ser em casos de, por exemplo, estágio, o jovem aprendiz, né? Mas nesse caso, isso ilustra a capacidade das partes. Licitude do objeto. O objeto do contrato não pode ser nenhuma atividade ilícita, ou seja, você não pode contratar atividades consideradas criminosas, digamos assim, proibidas. Você não pode colocar como objeto do contrato uma atividade que não é permitida por lei. Possibilidade física. O objeto do contrato ele tem que ser materialmente possível. Não se pode colocar como objeto de contrato uma atividade que não tem como ser realizada. Determinação do objeto. A caracterização precisa do que está sendo acordado. Ou seja, tudo tem que estar muito claro até para evitar qualquer possível alegação de um desvio de função. Forma regular ou não proibida. A forma como o contrato será firmado, ela precisa ser a mais favorável possível, dentro dos padrões que geralmente o mercado utiliza, ou seja, a escrita do contrato, a forma, a estrutura do documento, ela não pode ser fora dos padrões adotados e entendidos como favoráveis pelo legislador, ou seja, por quem trata de questões pertinentes a contratos de trabalho. Por isso que muitas vezes algumas pessoas ficam em dúvida sobre como é que se faz um contrato, é justamente porque
esse elemento extrínseco que define que você deve buscar a forma mais favorável, mas não existe necessariamente um padrão a ser seguido, né? Há convenções e, em torno delas, as pessoas criam seus próprios contratos. Elemento essencial intrínseco. O principal elemento essencial intrínseco é a livre manifestação, que implica que o contrato não pode ser firmado sem que respeite algumas questões intrínsecas a quem está contratando e intrínsecas a quem está sendo contratado. Intrínseco é que diz respeito ao próprio indivíduo. Ou seja, eu não posso dizer que houve uma livre manifestação, uma vontade livre de ambas as partes, se tem um erro, se o contrato está sendo redigido com base em um erro em alguma de suas características, se existe dolo, ou seja, se existe alguma infração, algum desvio de regras de conduta, algum desvio legal, coação, a pessoa não pode ser obrigada a assinar um contrato de emprego. Estado de perigo ou lesão, eu não posso contratar pessoas que estão em uma condição desfavorável no que diz respeito ao próprio entendimento daquilo que está sendo proposto a elas. Simulação, eu não posso falar ou propor, negociar na fase de pré-contrato alguma coisa, alguma atividade, objeto do contrato, e na hora da atividade, de assinar o contrato, outro texto ser inserido. E, por fim, a fraude, que é quando existe praticamente um conjunto dessas anteriores situações e o contrato, então, é anulado. Contratos de emprego com efeitos próprios ou diretos. Quais são os efeitos diretos de um contrato de emprego para o empregador? Para o empregador surgem dois efeitos diretos. A obrigação de realizar o pagamento do salário e outras parcelas próprias do contrato, que compõem a remuneração, e fazer todos os cadastros necessários em quaisquer órgãos que sejam pertinentes à admissão de um empregado. Para o empregado, cabe prestar o trabalho, objeto do contrato, ou seja, fazer aquilo que foi contratado, e agregar qualquer dever necessário para o fiel cumprimento desse contrato. Ou seja, ainda que não esteja discriminado como objeto, algumas atividades acessórias podem ser exigidas para que o trabalho seja bem realizado, ou seja, consiga atingir êxito de acordo com os padrões mínimos de qualidade exigidos pelo mercado ou pela empresa. Contratos de emprego, efeitos conexos, chamados acessórios. Quais efeitos que são mais subjetivos, não estão diretamente ligados ao objeto do contrato, mas que fazem parte da relação existente? Para o empregador, é um dever do empregador não discriminar, não praticar qualquer discriminação, dar trabalho, até engraçado esse efeito de um contrato, dar trabalho, ou seja, não deixar o trabalhador, o contratado, o empregado, sem algo a fazer. Isso pode configurar, inclusive, um assédio moral. Fornecer os instrumentos necessários, é obrigação do empregador fornecer os meios para que o trabalho aconteça. Propiciar condições adequadas, ou seja, aí remete a uma discussão de segurança, meio ambiente e saúde do trabalho, condições ergonômicas de higiene, de segurança, necessárias para a boa execução. E convivência social, ou seja, manter as regras e os limites necessários para uma boa convivência entre todos que estão trabalhando. Ao empregado cabe a obediência, a fidelidade, a assiduidade, ou seja, a frequência no local de trabalho, a pontualidade, chegar e sair nos horários corretos, e a urbanidade, que é o outro lado da convivência social do empregador, ou seja, manter as condições favoráveis para que exista um bom ambiente de trabalho e boas relações de convivência. Dito todas essas características, esses efeitos, elementos intrínsecos e extrínsecos, é necessário tratar dos tipos de contrato de trabalho.
Vamos lá. O mais comum é por prazo indeterminado, ou seja, é o ideal que a legislação trata e que é o mais usado pelas organizações, ou seja, não é determinado um prazo de término da relação entre o empregador e o empregado. Além disso, é possível que alguns outros contratos se transformem em um contrato por prazo indeterminado, a depender do tipo de acontecimento que possa se desenrolar na relação. Exemplo, se um contrato por tempo determinado estabelece um período superior a 2 anos, isso não é permitido e, por consequência, o contrato já passa a ser considerado por prazo indeterminado. Se um contrato de experiência for superior a 90 dias. Contratos de experiência não podem ultrapassar o limite de 90 dias. Caso isso aconteça, o contrato já é entendido como por prazo indeterminado. Se um contrato de prazo determinado for prorrogado mais de uma vez, ou seja, foi determinado o prazo, foi prorrogado e depois foi prorrogado novamente. Nesse caso, já se entende que o contrato agora é por prazo indeterminado. Isso não necessita de qualquer alteração no contrato, pois a Justiça do Trabalho já encara isso como uma mudança automática. E se o outro contrato de tempo determinado for firmado até 6 meses após o término do anterior, ou seja, se não for respeitado esse intervalo, essa espécie de quarentena entre um contrato e outro, e antes de 6 meses um novo contrato de tempo determinado for firmado, a não ser, é claro, de acordo com a CLT, que o contrato se trate de alguma execução de serviço especializado ou com base em realização de certos acontecimentos, como, por exemplo, execução de obra, pode ser citado. Se terminou antes, encerra-se o contrato, pois o objeto era exatamente a execução da obra. Acabou, começa um novo contrato, não precisando esperar os 6 meses. Por prazo determinado. Esse tipo de contrato acontece quando a gente estabelece previamente quando ele começa e quando ele vai terminar. Para que ele seja válido, é preciso ele se adequar a algumas exigências que a legislação coloca. Como, por exemplo, se ele tratar de serviços que precisam de um tempo determinado para ser executado, como, por exemplo, a instalação de uma máquina, o prazo máximo é de 2 anos, já contando uma prorrogação, que só é possível realizar apenas uma prorrogação. Prazo máximo de 2 anos. Se for alguma atividade empresarial de caráter transitório, como, por exemplo, uma empresa que produz ovos de Páscoa, né? Muito comum a gente ver empresas contratando em épocas sazonais. Nesse caso, o prazo máximo também é de 2 anos. E isso já contando com também uma prorrogação acontecendo. Isso é permitida também uma prorrogação. Um contrato de experiência, nesse caso, o limite é bem menor. Apenas 3 meses ou 90 dias, já contando uma prorrogação única. Ou seja, o empregador pode fazer um contrato de experiência com um candidato à vaga de 45 dias, podendo renovar ele por mais 45 dias. Pode fazer de 60 dias e renovar por mais 30, enfim, não pode extrapolar o prazo máximo de 90 dias de um contrato de experiência, porque senão ele já se torna um contrato de prazo indeterminado. Contrato de trabalho intermitente. Nesse caso, esse tipo de contrato ele já acontecia, mas faltava uma legislação que o tratasse corretamente, vamos dizer assim. É um contrato onde a subordinação não é contínua, certo? Ela acontece de tempos em tempos, alternando atividades e inatividades, e inclusive determinando horas, dias ou meses. Essa definição ela foi incluída na CLT pela Lei 13.467 de 2017, que foi a reformulação das leis trabalhistas. Para que o vínculo aconteça nesse tipo de contrato, é preciso fazê-lo por escrito. Nesse caso, aí já existe essa exigência legal de que seja colocado formalmente os termos do contrato. A CLT afirma que o empregador ele tem que convocar o empregado com 3 dias de antecedência, ainda que tudo já esteja combinado, e esse empregado ele vai ter ainda um dia útil para responder o chamado, aceitando ou recusando. Caso ele aceite,
e uma das partes descumpra o combinado, esta vai ter que pagar uma multa de 50% da remuneração que seria paga por o serviço contratado, seja o empregado ou o empregador. Vigorando oficialmente agora, essas pessoas também passaram, quem trabalha nesse regime passou a ter direitos como férias, 13º, FGTS e Previdência. A diferença é que o cálculo vai ser feito na proporcionalidade do tempo trabalhado, ou seja, tudo vai ser baseado na quantidade de horas, dias ou meses que o trabalhador estava a serviço da empresa. E é interessante e importante comentar que, com a formalização legal desse novo tipo de contrato, que veio a possibilidade para os funcionários de prestarem serviços a outras empresas quando eles não estiverem a serviço da primeira que os contratou, ou seja, o contratante, o empregador, ele não pode exigir exclusividade desse colaborador. Contratos intermitentes dão essa brecha para que mais de um vínculo seja assumido. Essa modalidade de home office e teletrabalho está muito em voga agora, nessa época de pandemia, onde as pessoas estão numa condição de isolamento, mas ainda assim é importante citar que outras pessoas, antes mesmo de pandemias ou momentos assim, já estavam trabalhando no home office ou por meio do teletrabalho, que é a mesma coisa. Os regimes, nesse caso, também, home office e teletrabalho não eram contemplados na antiga CLT, mas agora ele foi contemplado com as mudanças que aconteceram e os funcionários passaram a ter direito de cumprir suas atribuições atuando de casa, né? Nesse formato, não dá para estipular uma jornada fixa para que o empregado trabalhe, ou seja, não pode haver uma carga horária a ser cumprida, e o contratado ele vai desempenhar tarefas pré-estabelecidas pelo contratante que poderá ser monitorado de acordo com o cumprimento dessas funções. É muito comum a gente ver empresas colocando pontos digitais para que acessos aos sistemas controlados, porque quando o trabalhador estiver em casa, o empregador vai poder saber se ele acessou o sistema ou não, ele pode fazer logins que atestarão a sua frequência, logins e logouts, né? No caso, a entrada e a saída no sistema. E vale reforçar também que, além da remuneração, a empresa fica responsável por ressarcir valores como telefone, internet e até mesmo a energia elétrica, além de fornecer os equipamentos necessários, a infraestrutura necessária para o empregado poder trabalhar de sua casa. E o contrato de trabalho, né, de autônomos. A inclusão de um modelo que vai fomentar os contratos de trabalhos autônomos foi muito questionada na época que a CLT e a sua reformulação estavam sendo discutidas. Porque o que acontece é que existe muita semelhança com uma relação típica de emprego, certo? Como, por exemplo, a ocupação exclusiva de um posto de trabalho e a assiduidade. Ou seja, eu vou fechar um contrato com um autônomo e eu corro o risco de não conseguir caracterizar muito bem a relação com base na prática, e nesse caso pode ser que o meu contrato com ele seja considerado por prazo indeterminado, como se ele tivesse um vínculo empregatício comigo e não fosse um autônomo. Por isso, para esse tipo de contrato, é importante que as empresas não imponham carga horária, nem exclusividade, nem regime de subordinação, porque se for com isso, esses pontos podem descaracterizar o modelo de contrato e trazer algumas complicações para o contratante. E, por fim, o contrato de jornada 12 por 36. Esse contrato é muito conhecido, principalmente nas áreas de saúde ou segurança. É um contrato que estipula uma jornada de trabalho de 12 horas com uma folga de 36, digamos assim. Antes era possível com base em negociações entre sindicatos ou negociações de classes trabalhistas, de classes profissionais, perdão, junto com as empresas. Agora, essa escala de 12 por 36 ela foi flexibilizada, né? Desde 2017 é permitida a partir de um acordo individual, por meio de convenção coletiva ou seguindo os acordos coletivos de trabalho. Nesse novo regime, fica autorizada por lei
jornadas de 12 horas por dia, com intervalos de 36 horas ininterruptas de descanso. Os contratantes que optarem por esse modelo precisam ficar atentos aos intervalos interjornada, porque são pausas concedidas aos funcionários ao longo de um dia de trabalho. Isso causa muita discussão no meio administrativo, contábil e jurídico, porque, segundo as leis, o período mínimo é de 1 hora e o máximo de 2 horas. Dá para negociar esses momentos de descanso entre o funcionário e a empresa. E o que acontece é o seguinte: quando a gente está tratando de uma carga horária tradicional de 8 horas, o trabalhador que, por exemplo, sai às 8 de casa, chega às 8 horas no trabalho, para ao meio-dia, ele trabalhou 4 horas, parou para o almoço, vamos supor que ele tenha voltado às 13 horas, ele teve 1 hora de almoço. Ficou das 13 às 17, cumpriu suas 8 horas, sem contar com a hora do intervalo do almoço. Nesse caso da jornada 12 por 36, a legislação ela dá margem para muita interpretação, pois se considera que a hora de descanso ela deve ser contada dentro das 12 horas. Há interpretações diversas. Há quem diga que ao invés das 12 horas seriam 13, porque a pessoa estaria com essa hora sendo contada a mais, ou há pessoas que já dizem que não, que ficariam 12 horas, mas contabilizaria efetivamente 11 horas de trabalho, porque essa 1 hora de descanso estaria dentro dessas 12 horas. Então, é importante que o administrador ele fique atento a isso e, na hora das escalas, conseguir entrar em acordos que sejam viáveis para ambas as partes, a fim de que não seja necessário levantar qualquer questão legal. O contrato de terceirização, eu já o coloco como uma modalidade de contrato um pouco diferenciada nesse caso, pois trata-se de uma modalidade de contratação bem polêmica, que foi aprovada na reforma trabalhista, né? Já existia a terceirização, ela já acontecia, mas com a nova CLT, algumas coisas mudaram. E nesse caso, dá para ser feito um contrato de trabalho entre uma empresa e outra, no caso, desde que a empresa contratada seja fornecedora de mão de obra especializada. E antes, as atividades que eram possíveis a gente terceirizar eram só as atividades meio, nunca as atividades fins, como, por exemplo, em um banco, você tem os caixas que praticam a atividade fim de uma agência bancária, mas você também tem trabalhando lá profissionais da segurança e da limpeza, que nesse caso são atividades meio, não são atividades fins, e que por isso eram terceirizados. Só que agora não. Agora será possível terceirizar, inclusive, os postos de trabalho dentro de uma organização que sejam referentes à atividade fim. Então, eu vou poder terceirizar até os caixas de um banco. Para evitar algumas práticas perversas do mercado, como, por exemplo, eu demiti meu funcionário que tinha um contrato por prazo indeterminado e recontratá-lo imediatamente como terceirizado, foi estipulada uma quarentena, ou seja, um período, um intervalo de 18 meses, para que esse funcionário seja readmitido como um terceirizado. Então, ele tem que ser demitido, ficar 1 ano e meio fora para poder entrar novamente na empresa. Ainda ressalta-se que os terceirizados eles têm direito aos mesmos benefícios que aqueles com carteira assinada, certo? Vale alimentação, vale transporte, auxílio médico, curso de capacitação em segurança, equipamentos e outros pontos. Você não pode ofertar nenhum benefício aos seus trabalhadores com carteira assinada e negá-los aos que são terceirizados. Bom, encerrando a nossa discussão sobre contratos de trabalho, é possível perceber que a reforma trouxe muitas modificações nos contratos de trabalho, né? Formalizou diversas situações, legalizou diversas situações que já aconteciam, tá? Para o contrato de trabalho e para a rescisão também, que será tema de uma próxima aula. Regularizou muitas situações que antes careciam de debate e discussão, né? E é importantíssimo, é quase que uma obrigação que todo administrador fique atento a essas mudanças na legislação trabalhista, que a gente sempre se adeque e que busque estudar e nos atualizarmos sobre essas discussões, pois elas remetem essencialmente à atividade de gestor, de administrador dentro de uma organização, quer seja
diretamente relacionada aos recursos humanos de uma empresa, você estando à frente da área, do departamento de recursos humanos, ou mesmo você como empregado também. É importante que vocês conheçam os contratos que vocês estão assinando, para que vocês possam saber quais são suas obrigações e quais são os seus direitos, para que ninguém saia lesado, não ocorra nenhum prejuízo para nenhuma das partes envolvidas. Ok? Bom, essa era a discussão que a gente tinha para fazer nessa aula. Na próxima aula, nós trataremos outros temas relacionados a contratos de trabalho, relações de trabalho e de emprego. A gente fica por aqui e qualquer coisa, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado pela atenção. Até mais.